Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamentos Ocultos. Eu sou o Thiago e hoje eu vou falar sobre a Era de Aquários. Será que é o fim do mundo? Fala galera, bom, eu fiz essa brincadeira de fim do mundo, mas claro que não é o fim do mundo, né? Bom, pelo menos eu acho, né? Não é o fim do mundo, é apenas o fim de uma era, que é a Era de Peixe, né? Mas como assim? Bom, vou tentar explicar, porque desde criança a gente vem vivendo, a gente que mora aqui no Brasil, vem vivendo essa influência do catolicismo, do cristianismo e dentre outras religiões, e a gente não acaba não conhecendo outras vertentes que vêm do ocultismo, que é uma vertente muito antiga, né, e que nos traz mais aquela coisa da libertação da coisa dogmática da religião, né? Isso não é muito difundido por quê? Porque isso liberta o ser humano, né? Então, basicamente, eles dizem que em 2160 anos, mais ou menos, né, a Terra ela recebe a influência de um dos signos, né? O anterior foi o signo de Peixes, né, que teve Jesus, aquela coisa toda, né, do amar o próximo, e quebrando aquela coisa dogmática anterior que era do Antigo Testamento. Ele veio modificando tudo, né? Aquela coisa do sábado, aquela coisa de atirar a primeira pedra que tem pecado, né? E dizem que nesse período, né, a gente vai recebendo essas influências dos astros, e agora nós vamos receber, ou já estamos recebendo, na verdade, as influências da Era de Aquários, né? Basicamente, bem muito por alto é isso, mas eu vou colocar uma explicação escrita aí, né, para mais ou menos vocês terem mais uma noção melhorzinha. Bom, então galera, é o que acontece. Como nós estamos nessa influência de Aquários, né? Então, o que ela traz? Ela traz o ser humano buscando o seu Deus interior. Por quê? Porque nós percebemos a manipulação que a religião faz. Até mesmo aqui no Brasil, com esse Covid-19, a gente está percebendo não só os empresários, como muitos pastores não querendo fechar as igrejas, né? E indo na onda aí de candidato político, né? De político dizendo que tem que abrir porque a economia não pode parar, aquela coisa toda. E eles estão indo na onda por quê? Porque eles não querem perder o dízimo. No fundo é isso. A gente sabe dessa verdade, a gente só, né, não quer ver, né? Então, bom, eu já vejo isso há muito tempo, né? Mas tudo bem. Então a gente percebe, né, que eles colocam um pedágio entre você e Deus, né? E Deus é uma coisa muito complicada também da gente saber exatamente o que é, porque tem o Deus do cristão, dentro do cristianismo tem várias ramificações, da Assembleia de Deus, tem o Universal, um monte de coisa. Nós temos os católicos, nós temos os mormons, testemunho de Jeová, né? Nós temos a Quimbanda, a Ubanda, nossa, né? Espiritismo. E então é muito difícil dizer qual o Deus que está certo, né? E a maioria das religiões tem uma Bíblia, a maioria das religiões tem um pastor dizendo o que você vai ter que fazer, né? A gente percebe que a religião também traz muito preconceito. Por exemplo, a religião que diz que não aceita LGBT porque é a vontade de Deus, entendeu? Então, cada um pega a Bíblia, cada um pega um tipo de livro, o Alcorão, né? Ou seja qual for, faz a sua interpretação e começa a manipular as pessoas. Então, o ser humano ele começa a perceber nessa Era de Aquários que isso é uma manipulação. Começa a haver uma busca mais interior. Vocês podem perceber que está crescendo muito essa coisa de pessoas buscarem busca mais interior, buscar meditação, essas coisas, porque estão vendo, né, que, sabe, não é você buscando uma entidade, a entidade está dentro de você. Até mesmo Jesus falava, né, que o reino dos céus está dentro de você. Então, ou seja, a entidade está dentro de você, você vai buscá-la por dentro individualmente. Você não precisa de um pastor, de um padre ou de alguém que diga como você deve agir, como você deve pensar, entendeu? Né? Porque a gente desperta essa consciência, né? Por isso que essa Era de Aquários também traz o elemento ar, né? A gente percebe que a nossa mente ela tem um grande poder, né? Traz essa coisa também da gente quebrar essas coisas dogmáticas, né? Derrubar muros do preconceito, do totalitarismo, né? Essa coisa toda que o ser humano criou, preconceitos, e veio aí Trump querendo colocar os americanos como raça, tipo assim, como a raça pura, e criar muros, e só americano tem privilégio de americano. Então assim, o ser humano se dividiu, criando muro, criando barreiras, e o planeta Terra tá aí para todo mundo, né? A gente percebe o ser humano, todos nós, né, destruindo a natureza, poluindo, prendendo animais em jaula para poder colocar para nossos filhos ver, né? Agora a gente tem esse vírus aí que justamente pega só em ser humano. A gente está vendo aí que está havendo uma transformação
gigantesca, porque vocês podem perceber que depois das guerras, o ser humano ele teve uma transformação muito grande. Então, isso é uma coisa que veio para o ser humano dar um salto na evolução, né? A natureza, ela faz isso, ela não vai poupar ninguém. Então, acaba que essa transformação, né, tá vindo, eu acredito, por causa da Era de Aquários, para que a gente, sabe, modifique a nossa mente e perceba, a gente está destruindo o planeta todo, a gente está destruindo as árvores para ter móvel bonito em casa. Aqui no Brasil, né, e em outros países estão apoiando que acabe com os índios que invadem, né, que invadir a aldeia, dizendo que o índio não quer ficar na natureza, que ele quer dinheiro. Muitas pessoas criam fanatismo por político, né, aquela coisa totalitária de divisão, de ditadura, e a Era de Aquários não traz isso, traz mais uma libertação da mente humana. O ser humano cansado de viver aquela vida repetitiva de trabalho, igreja, de ter coisas, né? Aquela mídia que prega tem que ser fitness, ter roupa de marca, ter roupas importantes, joias, e sempre pregando que o teu é mais importante, que ter um carro é mais importante. E o ser humano está se cansando disso, cara. Ele está vendo que não está aí a solução para as coisas. Você tem e nunca se satisfaz, porque você não faz essa busca interior. Então a Era de Aquários tem essa coisa da busca interior, da transformação interior, do Deus interior. Por isso que eu pego aqui no meu canal direto, né? De ser o seu próprio Deus, né? A gente buscar essa coisa, porque por fora a gente vai, ficar aí dependendo de gurus que digam pra gente como a gente deve agir. Cada religião vai falar de um jeito, né? Percorrendo o mundo a gente vê que tem diversas religiões, e diversas religiões que pedem sangue, que fazem sacrifícios sinistros até mesmo na própria pessoa, né? De se cortar e tal, oferecendo sangue a deuses que podem castigar e tal. Então assim, tem diversas coisas muito loucas aqui no mundo. Então o ser humano acaba vendo que o negócio está dentro dele, né? Acaba percebendo. A Área de Aquários também traz a coisa da tecnologia, né? Vocês podem perceber pela internet, né? Então, ou seja, quando antigamente a gente ouvia falar que o mundo acabava no ano 2000, não tinha nada a ver, era mais sobre essa nova era, né? Antigamente, quando eu era criança, eu ouvia muito falar, vai vir uma nova era, a era do diabo, do demônio, né? Que é os fanáticos falavam, que havia uma era, e não tem nada a ver, uma era boa, uma era de transformação, de iluminação para a mente humana, né? Mostrando que existem diversos caminhos que a gente pode, prestar atenção mais na natureza, tentar poluir menos, tentar, parar com essa coisa de prender animal em gaiola, né? Você vê como que o ser humano destruiu tanta coisa, deixou os animais em extinção, muitos animais estão em extinção, porque o ser humano fez isso, né? Então às vezes vai vir uma catástrofe para o ser humano abrir os olhos dele e falar, caraca, né? Para dar esse salto. E cada era tem geralmente um avatar, né? Um avatara, né? Por exemplo, na Era de Peixes teve o avatar Jesus, e assim nas anteriores também teve Moisés, Krishna, essa coisa toda, né? Então nessa Era de Aquários muitos acreditam que não vai ser um avatar, que vai ser diversas consciências, já que nessa era não tem essa coisa de uma personificação de um ser como foi de Jesus, né? Pode ser também que tenha, né? Mas são diversas consciências, diversas pessoas com pensamentos, que vão surgindo, às vezes na filosofia, não importa o campo, às vezes na ciência, mostrando para as pessoas que existem outros caminhos, e não é aqueles caminhos que só eles mostraram, né? Seguindo leis religiosas rígidas, muitas das vezes, como eu falei, do preconceito e tudo mais. Então, essas novas consciências vão trazer coisas boas, mostrando que você é livre, né? Que você deve aproveitar a vida, aproveitar tudo aquilo que a gente tem, né? O fato, o paladar, toda coisa que a gente tem para aproveitar mais essa vida. A gente fica, criando guerra, criando coisas, sempre querendo ter mais do que o outro. Vocês podem perceber que o dinheiro ele gera essa doença, tanto que vocês podem ver milionário, bilionário que não querendo parar por causa da doença do Covid, né? Dizendo que quer quebrar, algo tipo assim, os caras têm muita grana, mas nunca termina. Já vi um rico falar que não precisa mais de dinheiro? Eles querem mais e mais e mais. E a gente vai adquirindo essa doença do ter. Então não estou dizendo que você vai ser miserável, vai passar fome. Estou dizendo que essa não é a coisa mais importante da nossa vida. Nascer, procriar, aposentar, né? Se aposentar e morrer, né? Será que é isso que você quer para sua vida? Eu acho que não, né? Eu acho que não, né? Não sei, muitos querem, né? Então a gente precisa abrir nossos olhos e ver que essa era ela traz muito mais coisas. Essas consciências vão nos mostrar, o valor da natureza,
né, o valor de não estar poluindo, não é que nem aqui no Brasil, que falou sobre tirar, por exemplo, a sacola de plástico que polui muito, e os mercados começaram a vender a sacola de plástico e não adiantou nada. Então, ou seja, não é essa falsa coisa, é uma consciência mesmo, né? A gente querer mesmo ajudar uma pessoa, ver uma pessoa ferrada na rua, exemplo até mesmo uma pessoa empurrando um carro, às vezes você está passando, você pode ajudar o cara a empurrar o carro, já é uma ajuda, não é necessariamente tudo dinheiro. Às vezes a gente não pode ajudar com dinheiro, com cesta básica, mas a gente pode ajudar com palavras ou com atitudes, ou com um tipo de coisa assim. Então, o que a Era de Aquários traz? Traz essa consciência. Porque quando a gente adquire essa consciência, a gente não precisa de uma lei para dizer como a gente tem que agir. Você deve agir assim, não. A minha própria consciência, ela vai me mostrar que eu devo agir assim. Bom, eu não vou espancar uma pessoa na rua porque pensa diferente de mim, ou eu vou deixar de espancar porque tem uma lei que diz isso. Eu não vou fazer isso porque eu despertei uma consciência dentro de mim, que essa consciência me mostra, né? Automaticamente eu vou saber o que, entre aspas, é certo e errado, né? Então, ou seja, a Era de Aquários, ela traz essa iluminação, ela traz essa consciência no coletivo da sociedade, né? Então, ou seja, e há uma resistência do totalitarismo. A gente pode perceber no Brasil, percebe só como está acontecendo mesmo na base política. As pessoas pedindo ditadura de novo, as pessoas pegando a religião e querendo forçar com que os outros vivam dentro da religião delas, dizendo que a democracia é a maioria, que a minoria tem que se curvar àquela vontade ali, entendeu? Então percebe que há sempre uma resistência da outra era, né? Então quando a gente está numa era de Aquário, a gente tem que perceber o que a outra era trouxe, porque as eras trazem coisa positiva e negativa. A Era de Aquário traz coisa positiva e traz coisa negativa, né? O pêndulo, ele vai para um lado e vai para o outro. Quando o pêndulo vai muito para um lado, ele tende a ir para o outro. Por exemplo, o machismo no Brasil, ou em diversos lugares do mundo, né? É um machismo do caramba, e acaba que o pêndulo vai muito para um lado e depois ele acaba indo para o outro. Então, ou seja, qual é o caminho? A gente tem que descobrir o caminho do meio. A Era de Aquários, ela traz essa coisa do caminho mais do meio, né? Nem para lá nem para cá. Exemplo, não é nem o homem tendo todos os direitos, nem a mulher tendo todos os direitos. É todos nós nos vendo, mais do que o corpo físico, mais do que o que a gente veste, mais do que como está o nosso cabelo, a nossa aparência. Nos vendo por dentro, né? Como seres humanos, né? Que estamos aqui no planeta Terra para evoluir. Todos nós, os animais e todas as coisas, nós estamos aqui numa caminhada de evolução. Então, não é a questão do homem ter mais direito, a mulher ter mais direito. Não é olhar para o seu irmão e falar, se ele é LGBT, ele é inferior a mim, né? Não é pela cor da pele ou pela raça da pessoa, não é nada disso, né? Todos nós estamos aqui, nossas consciências, né? A minha consciência veio nesse corpo, eu podia estar em um outro corpo, sei lá, eu podia nascer no Japão, eu podia nascer na Itália, eu podia nascer em qualquer lugar, né? Mas eu nasci aqui, a minha consciência é nesse corpo. Então por que a gente não pode tentar ter uma coisa mais igualitária, né, cara? É muito complicado. Então o ser humano, o que acontece? Quando ele fica resistindo muito naquilo dali, eu acredito assim, acaba vindo uma coisa que acaba forçando essa evolução. Lembra que o Xavier falou, né, que iriam acontecer, em 2020 acontecer coisas, que viriam, tipo assim, teve pessoa que achou que ia pousar a nave aqui de extraterrestre, não tem nada a ver com isso. Ele estava querendo dizer o quê? Que a resistência do ser humano, a maldade do ser humano, ia chegar num limite que as coisas, né, que a própria era ia trazer alguma coisa para mudar. Então, um exemplo assim, depois disso a gente vai viver um novo mundo. Tenho certeza, depois do vírus, não sei nem se eu vou estar vivo para poder ver isso, ou quem está me assistindo, que não é só idoso que vai morrer nesse negócio, é mentira. Então, a gente está vendo um bocado de coisa, né? Muitas coisas. Fica em casa para você pensar, o vírus trouxe isso, você ficar dentro de casa, olha que sinistro, ficar pensando, né? Pensando nos valores da sociedade, pensando no que está acontecendo, será que é bom o que está acontecendo, será que a gente está criando uma boa sociedade? Então esse vírus trouxe essa coisa, a gente está vendo pessoas morrendo, a gente está vendo que a gente está emanando energia para o inconsciente coletivo da sociedade ruim. Então chega uma hora que esse inconsciente gera essa coisa do pêndulo que eu falei, que vai ser muito para o lado do ódio, e quando vai muito para lá gera o quê? Gera guerra, gera um monte de coisa. Então se a gente continuar assim, só tende a piorar, né? Aí vem vírus, vem guerra, vem um monte de coisa para que o ser humano olhe e falar, bom, né? Chega, né? Eu acho que as coisas não estão boas assim. O autoritarismo sempre dá ruim. Não importa qual é a ditadura, se é de esquerda, se é de direita, o que é. Ditadura sempre é ruim. A gente não pode pegar um indivíduo e colocar ele para ser supremo, como querem fazer aí com o atual presidente. Colocar o cara como supremo lá, tomando todas as decisões. Isso é muita burrice, né? Então, ou seja, a Era de Aquários não é nada disso. A Era de Aquários é a libertação do ser humano, essa coisa
de adoração político, dessa coisa de adoração à fanática, à religião, a pastor, a padre, a qualquer tipo de entidade que se aproveitam. Tem até lugares aí, né, que muitos caras se aproveitam sexualmente das mulheres ou de outras pessoas dizendo que está incorporado, porque, entendeu? Então a religião abusa muito das pessoas, a política abusa muito das pessoas. A tecnologia também veio para melhorar, né? Porque a era de aquário também está ligada à tecnologia, de você ter mais conhecimento, expandir seu conhecimento, mas ao mesmo tempo também muitas pessoas usam a tecnologia para trazer mais ignorância. Né? A gente pode perceber que, basicamente, se eu não me engano, 11 milhões de pessoas ainda acreditam que a Terra é plana. Né? Tem várias teorias da conspiração que as pessoas ficam malucas em cada troço. Eu vi países aí que tem até... Tem um país aí que eu esqueci qual é, que tem uma arca, a arca de Noé, né? Acreditando que vai voltar o dilúvio. Agora já estão dizendo que o coronavírus está vindo, que Jesus está voltando. Então, entendeu? Então, cria essa psicose. Tem países aí que pessoas acham que vai ser invadido e ficam treinando para, sabe, para quando Jesus voltar. Ou para quando outro ser voltar, né? Depende do país. Então, cara, entendeu? É o que eles passam pra gente, mas tá na hora da gente despertar disso aí, ver que é uma criação do ser humano. Essas coisas são tudo criação do ser humano. Como eu falei das árvores, vai lá e vai cortar milhares de árvores para você ter um móvel bonito em casa, e aí o ar como é que fica? Cada vez mais máquinas poluindo, né, fábricas poluindo e não estão nem aí. Né? Aí ficam dizendo que é mentira, o negócio da camada de ozônio. Então, até quando a gente vai destruir o planeta? Uma hora a natureza vai devolver e vai acabar destruindo o ser humano se ele não tomar um jeito, né? Então, bom, como eu falei no início do vídeo, não é o fim. Não é o fim, é o fim dessa era de peixes para a era de aquários. Mas é o começo, né? O começo da era de aquários. Não quer dizer que não possa acontecer um monte de coisa ruim para o ser humano. O Brasil pode entrar numa ditadura aí de 30 anos, sei lá. Ou o Brasil pode acordar agora, depois disso tudo. Eu acredito que as pessoas são inteligentes, que elas estão vendo aí dos empresários, das coisas todas. Eu acho que é hora de uma mudança, até mesmo na área trabalhista mesmo. Né? Ver que o ser humano não é uma máquina para servir o patrão. O ser humano, ele é um ser humano. Ele tem que ter os direitos quando ele trabalha. E não ser uma máquina. Né? As pessoas estão com grande dificuldade de ficar em casa. Na pandemia, dizendo que está horrível ficar em casa. Né? Mesmo que o Estado vai dar o dinheiro que é nosso para que a gente fique em casa, a gente está vendo uma grande dificuldade de ficar em casa das pessoas. Né? Muita dificuldade. Por quê? Porque o corpo já acostumou a trabalhar. Isso é aquela máquina ali. Né? Bom, galera, essa era de aquários, ela traz a expansão da consciência. Né? Então, todos nós, eu, você e tal, temos que nos atentar a essas transformações que elas estão acontecendo. A gente pode perceber aí muitas pessoas buscando, né, coisas não religiosas, coisas diferentes, buscando que não pensem pela gente, que a gente passe a pensar livremente, que a gente passe a entender que cada um tem seu espaço, deixa a natureza lá, deixa os animais lá, deixa as pessoas viverem como elas querem bem, desde que elas não prejudiquem a gente. O meu espaço, eu não posso interferir no espaço do outro e forçar o outro a acreditar no que eu quero. Eu vivo no meu espaço tranquilamente, não perturbo as pessoas não me perturbam. A gente tenta não agredir assim tanto a natureza, tenta não poluir tanto, né? Tenta ser pessoas melhores e cada um no seu tipo de evolução, sem enganar pessoas, usurpar pessoas, sem fanatismo político, sem totalitarismo, sem ditaduras, entendeu? E despertando essa consciência, que eu acredito que até o final da era, muitas e muitas pessoas vão despertar essa consciência, que é a consciência da era de aquários. Bom, depois eu posso fazer mais um vídeo, mas por enquanto, basicamente, é isso, galera. Então, valeu!